Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Girão, professor de Física, e vamos resolver agora mais um problema de Física. Vamos ao enunciado do problema. Em um experimento de Física, um circuito fechado simples, contendo um resistor ôhmico de valor desconhecido, um resistor não ôhmico de proteção e uma fonte de corrente contínua é montado. A fim de calcular o valor da resistência desconhecida, um amperímetro e um voltímetro ideais são colocados no circuito e medem a corrente que passa pelo resistor ôhmico e a diferença de potencial entre os terminais desse resistor. Com os dados obtidos, foi possível montar uma tabela. O valor da resistência medida aproximadamente é de... Bom, pessoal, aqui nós temos a tabela. A tabela que foi dada no problema. Ele está dizendo que fez 3 medições, quando a tensão aplicada na fonte era 1,5 volts, no resistor ôhmico de resistência desconhecida, que é o que ele quer que a gente calcule. A tensão no resistor era 1,25 volts e a corrente 0,5 miliamperes. Quando a tensão na fonte, aplicada pela fonte, 2,5 volts, a tensão que o voltímetro marcava no resistor desconhecido, 1,75 volts, e a corrente 0,7 miliamperes. E quando a tensão 7,2 volts na fonte, 5,5 volts o voltímetro marcava no resistor, que nós queremos descobrir o valor da sua resistência, e a corrente medida no amperímetro, nessa mesma resistência, corrente 2,2 miliamperes. Bom, primeiro ele fala aí em resistor ôhmico e não ôhmico. Resistor ôhmico são aqueles resistores em que a resistência é constante, independente da tensão e da corrente aplicada, a resistência tem sempre o mesmo valor. Ou seja, o gráfico tensão versus corrente é uma reta crescente. Já um resistor não ôhmico é aquele que a resistência não é constante. Para cada valor de resistência, de tensão e corrente, vai dar uma resistência diferente. O gráfico não é uma reta, tá certo? Muito bem. Então, no caso, nós queremos, o problema pede a resistência do resistor ôhmico. Esse é que é o valor desconhecido, é esse que ele quer que você calcule. Então, você não vai precisar dessas informações aqui. Você vai precisar dessas duas. Porque isso daqui se refere ao resistor em questão. E aí você vai lembrar que a definição de resistência é tensão sobre corrente elétrica. Então nós temos aqui, três informações, 3 experimentos que foram feitos. A gente não precisa de tantos. Uma linha dessa daqui já seria suficiente para a gente resolver o problema. A gente poderia resolver o problema só com esses 2 valores. Então eu poderia fazer resistência usando a fórmula U sobre I. Então a tensão de 1,25 e a corrente de 0,5 miliamperes. Só que miliamperes, esse milha aqui, a milésima parte, você vai escrever 10 elevado a menos 3. E quando você dividir 1,25 por 0,5, vai dar 2,5. E o 10 a menos 3 vai lá para cima, 10 ao cubo ohms. Então, 2,5 vezes 10 ao cubo ohms. Ou seja, se você tivesse dividido 1,75 por 0,7, também vai dar 2,5. A mesma coisa o mili, fica aqui embaixo, vai lá para cima. Se 10 a menos 3 sobe 10 ao cubo. Então, 1,75 dividido por 0,7 miliamperes, 2,5 vezes 10 ao cubo ohms. É o mesmo resultado aqui. E se você tivesse feito, se a gente fosse fazer 5,5 dividido por 2,2 miliamperes, se fizer essa divisão, vai dar também 2,5 vezes 10 ao cubo ohms. E aí você vai marcar como opção correta, opção B de bola. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima.